Palavra é. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Clói, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso poeta convidado de hoje é Daniel Minchoni. Ainda que paulista, Minchoni iniciou a sua carreira literária no Rio Grande do Norte. Também editor e performer, Daniel Minchoni possui um trabalho multimídia na intersecção entre a poesia e diferentes linguagens artísticas. Como poeta, possui 7 livros publicados por diferentes editoras. Como agitador cultural, é conhecido pelos saraus, slams e outros agitos literários. A poesia de Minchoni é uma poesia oral, é uma poesia física, é uma poesia total. Com vocês, as palavras de Daniel Minchoni. Salve, gente! Quem que é Daniel Minchoni no Jogo do Bicho? E eu lá sei, eu tô sempre me procurando e sempre que eu me encontro eu descubro que eu mudei de endereço. Longe é um lugar que existe dentro de você, certo? Então eu não sei, mas eu geralmente me defino como poeta e pai. E isso vasta muito. Então, em princípio, sou isso. Eu sou ASG, artista de serviços gerais, ou seja, como qualquer artista nesse país, tenho que fazer de tudo para poder sobreviver. E, e é isso. Sou um poeta, né? Tudo que eu faço parte da poesia, mas faço muitas outras coisas também. Sou editor, organizador de eventos, agitado cultural e outras cositas. Mas quando acordei, tava aqui. Aonde? Entre São Paulo e o Mangue, Brasil via MTV, Brasil via MTV, num clipe de Bang Bang. Essa é a resposta necessária. Agora vamos para as desnecessárias, né? Eu não me sinto uma autoridade para falar, né, sobre a poesia periférica. Então eu vou ampliar e vou falar sobre a poesia independente, marginal e também outras cositas más. Então, eu acho os rumos muito bons, assim, no sentido de que amplia público, repertório, imaginário, formas de se fazer, né? Então, a cena contemporânea e atual de poesia tem trazido diversas questões que até então se passavam em panos quentes, né? E isso faz com que a gente tenha outros olhares, outras vozes, outras dissonâncias, outras crises na nossa poesia. E eu só posso pensar que isso é muito sadio para a própria poesia, principalmente, né? Então, é, a gente nos últimos anos tem ouvido muitas formas de se pensar a poesia, de se criar a poesia, de se inventar essa linguagem fina de comunicação que nós chamamos de poesia, né? E se expressando cada vez mais dentro desse território que antigamente existia,
né? Então o samba tem uma vasta literatura, o rap tem uma vasta literatura, os cocos, as umbigadas, as ladainhas, ou seja, os poetas populares, os cordelistas, os repentistas, todos têm uma vasta literatura, mas agora começa a jogar dentro desse campo delimitado da linguagem que se diz poesia, a poesia considerada o grau desenvolvido da capacidade humana, né? Então, as coisas sempre estiveram aí, só que acho que agora elas participam mais e borram mais dentro desse terreno aí das letras Poesa para o bem dela própria, né? Então a gente começa a ganhar áreas de objetividade e, e também ampliando essa possibilidade de não ser também só uma subjetividade ou só a subjetividade, mas subjetividades tantas quantas possíveis. Então, não adianta vir arreganhando os dentes para mim, porque sei que isso não é um sorriso. Penso logo existo, penso que existo, penso que tenso, que penso que canto. Canto logo existo, canto enquanto isso. Quanto encanto, canto enquanto posso, quanto posso. Entre o sim e o não existe um vão. Você já portou luvas no porta-luvas? Lembre-se, quem não vive tem medo da morte. Lembre-se, quem não vive tem medo da morte. Lembre-se, chavão abre porta grande, chavão abre porta grande. Não sei se gosto de mim, não sei se gosto de vocês, mas gosto de nós. Não sou se me amo, não sou se te amo, pero amo a noidui. O real é a rocha que o poeta lapida, doando à humanidade mal agradecida. Tudo é uma questão de linguagem para mim. Eu acho que esse é o grande benefício que eu trago como editor, é considerar que o livro também é uma questão de linguagem, né? Assim como o poema. Então pensar que o editor também tem que ter esse olhar de linguagem, né? Quando está criando o objeto livro, porque até então a gente subestimou demais esse objeto livro, né? Usando ele apenas como mídia, um puro receptáculo, né? E quer queira ou quer não, embora as pessoas digam que não, né? O livro é uma tecnologia nova para a recepção da poesia, né? Então ele tem, sei lá, pós-Gutenberg, mais ou menos 600 anos, sei lá. Com a Revolução Industrial, mais ou menos 120 anos, 130 anos. Né? Produzir em larga escala o livro tem 50 anos, 30 anos. Poder para todo mundo, assim, né? Xerocado e tal, né? Tem 60 anos. Para poder ser um livro publicado por qualquer pessoa tem 10, 20 anos, né? Então, com o advento das gráficas rápidas. Então, a gente precisa considerar isso também dentro da história do livro, né? Que foi uma mídia pouco explorada como mídia mesmo. E mais como receptáculo. Então, colocar o texto lá de um jeito que não diz respeito a como é feita a poesia de verdade, como ela é criada, né? Então, a poesia, tradicionalmente, ela é cantada, ela é dançada, ela é no corpo, ela é brincada, ela é uma outra coisa com muito mais características vivas do que meramente o livro consegue trazer. Então, eu fico pensando muito como editor em que desafios são esses de colocar naquele receptáculo que foi pouco experimentado, talvez tenha sido mais experimentado pelos artistas visuais e até, né, para pensar o livro de outros jeitos, os livros de artista, do que pelos próprios poetas e editores de literatura, né? Então eu sempre gosto de frisar que essa natureza da poesia, que ela é desde sempre, né, expandida e fora dos livros e também que tem as características intermídias, multimídias, multipossibilidades, né? E aí o livro tem esse desafio quando você vai tentar dar esse olhar de colocar ali dentro dessa formatação, né? A resposta é necessária. Poeta, poeta é aquele que sabe uma maneira
de fazer de uma cascata cachoeira, é aquela que sabe de uma maneira de fazer de uma cascata cachoeira, é aquela rainha, aquela que sabe de uma maneira de fazer de uma cascata cachoeira. Apo é o pulo do gato, tchac, 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 tchac. Apo é o pulo do gato, tchac, 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 tchac. A poesia é o pulo do gato, tchac, 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 tchac. A poesia é o pulo do gato, tchac, 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 tchac. A poesia é o pulo do gato, mas sem o gato e sem o pulo. A poesia é o pulo do gato, sem o gato e sem o pulo. A poesia é o pulo do gato, sem o gato, sem o pulo. A poesia é o pulo do gato. Escrever é pescaria, escrever é pescaria, escrever é pescaria. Se voltar com peixe, escrever é isso. Se voltar sem peixe, escrever é isso. Se voltar com peixe, escrever é isso. Se voltar sem peixe, escrever é isso. Mas sem o pulo e sem o gato, escrever é isso. Então, a poesia, ela pode ser o que quiser, né? Ela é incomunicável, fique quieto no seu canto, né? Então, eu acho que como tudo da natureza humana, a tendência a ser política é grande, né? E aí ser político tem a ver com isso, estar dentro de um posicionamento coletivo e tal. E acho que o poeta, ele trabalha a serviço da sua comunidade, né? Então, como uma antena parabólica e discutindo questões do seu tempo, né? Eu acho que os bons poetas e poetas fazem isso, né? E paetês. Então, eu acho que todas as questões políticas naturalmente vêm dentro desse contexto, né? Não meramente político, porque tem que ter o jogo de linguagem, tem que ter outros aspectos, mas se faz muita política também com linguagem, né? Então é importante a gente estar atento para essa armadilha, para essa arapuca, e não despolitizar uma coisa que realmente pode ser bastante política. Ao mesmo tempo, também não reduzir a poesia apenas à linguagem, né, discursiva e tal, e entrar num paradigma também de, né, onde a água bebe a onça, né? Então, eu acho que tem, sim, seu aspecto político, especialmente porque é também função do poeta questionar valores e coisas consolidadas dentro da sociedade, e naturalmente essas coisas vêm através da estrutura da linguagem, né, de criar novas possibilidades, utopias. Então o Freud dizia que em qualquer lugar que ele chegasse antes teria ido um poeta, né? E eu acho isso muito válido, assim, né? Recentemente as pessoas estavam falando, o Einstein previu lá, né, que ia ter que dava para ouvir as estrelas, né? Agora que conseguiram provar isso e tal. Aí anos antes do Einstein, o próprio Olavo Bilac já tinha dito: ora direi ouvir estrelas, por certo perdeste o senso, vos direi e no entanto. Então, assim, eu acho que a poesia tem sim essa característica de fazer ouvir o futuro, e também construir esse futuro de forma objetiva através das suas subjetivações e das suas invenções de linguagem. Um inédito. Uma hora dessa. Então, em silêncio você disse que chega uma hora que é preciso se preparar para a leitura do poema. Que a hora chega em que tatuar o poema é ridículo, e que mais ridículo ainda é não tatuar o poema. Aquela única frase tatuável, mantra: vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. E você me mostrou toda a técnica de esculpir a palavra, e disse que o problema é que eu movia muita energia para falar um poema, e disse da coisa que era vestir o poema feito um parangolé, e sair fantasiado, feito poema no carnaval, inútil para comer ninguém, fato, mas o barato era outro, purpurino o ano inteiro, e isso era divertido e tal, mas que isso nem era um poema e tal e coisa, mas melhor deixar DR pra amar tarde.
E teve aquela coisa de não cortar a barba e segurar a onda, e o farol, o sol caindo e tudo mais. A noite sem sangue quebrando a barra do mar ou do dia. E você falou sobre o tempo estralando os dedos da audiência. E numa casa pequena, com uma varanda, chamando as meninas pra brincar. E deixou o silêncio gritar por você, que é assim que me diz. Então você disse com aquela naturalidade, esse teu lance de poeta parangolé. Isso, dito assim, meio conceito, meio no ar. Poeta acontecimento, mudou de chave, destravou o portão, tirou o chavão, chão e ar. E porta grande, que eu parecia uma espécie de Black Alien, quase que um Tom Zé, meio que um Itamar. Esse lance mezzo happening, mezzo happy happening, mezzo happy happening happy. O próprio Hitchcock haveria de convir que é coisa que não existe. Acontece. Tentação de outra galáxia. É extraterrestre. Não tens fim, não tens tamanho, nem norte, sul, leste ou oeste. És vulcão, és o furacão, terremoto, és a peste. És a peste, és rojão, és um tufão, és coisa que não existe. Acontece. Agora subindo os créditos aí, vamos dar direito a quem é de direito, né? Primeiro poema lá que eu falei na pergunta 1, Bianca Ramoneda, crédito, certo? Segundo poema que eu falei lá depois, Itamar Assunção. Terceiro, Itamar Assunção, depois Pedro Rocha, depois Natália Barros, certo? E por fim, nesse último poema, eu citei por aqui, cantarolando, Yaya Macemba, vai aparecer o crédito aqui embaixo de quem é, e que é cantado pela Bethânia, mas vai aparecer, acho que aqui, tô esquecendo o nome do poeta, também Otto, e também Itamar Assunção de novo nesse finzinho, certo? Acho que é Roberto Mendes, confirmar aqui, Yaya Macemba, acho que é Roberto Mendes, vamos ver, pra fechar, Capinã e Roberto Mendes, nós.